Todas as vezes quando a gente está em crises, as pessoas tendem a maximizar os riscos, a acreditar que aqueles riscos que sempre existiram são muito maiores do que de fato são. Da mesma forma que quando a gente está no mercado de alta, de euforia, os mesmos riscos tendem a ser ignorados. Esses riscos são minimizados. As pessoas não conseguem observá-los com a devida profundidade, devido cuidado. Agora, independente de qual seja o cenário, acho que o que a gente mais tem que aprender é que na hora das crises, por exemplo, as pessoas tendem a perpetuar um cenário, como se sempre vá acontecer a mesma coisa que a gente está vivendo agora, como se sempre a gente vai ter exatamente os mesmos problemas, e isso não é verdade, né? Por quê? Porque o princípio básico de qualquer mercado, de qualquer situação, é o ciclo. Então, quem não entende um ciclo, e normalmente num ciclo de 20 anos, você tende a expurgar todas essas questões que nós vivemos no dia a dia, dificilmente essas pessoas vão se manter investidos. Quando a gente vai estudar a história dos grandes investidores de sucesso, o segredo deles, obviamente, foi fazer bons investimentos, claro, mas o mais importante foram se manter investidos, manter-se alinhado à estratégia, aquilo que eles se propuseram. Então, quando você pega grandes investidores internacionais e nacionais, eles se mantêm investidos a grande maioria das vezes. Pode talvez fazer algum ajuste aqui, outro ali. Mas, respondendo agora a outra questão que você levantou, eu gosto de destacar duas épocas do mundo dos fundos imobiliários. Um pré-Suno e um pós-Suno, né? Um pré-Suno foi quando os juros estavam mais ou menos nessa mesma época, nesse mesmo patamar aí de 14, alguma coisa assim, e ele começou a cair. Né? Ali de 2015, 16, começou a cair. E os fundos imobiliários começaram a subir, né? Coincidiu com o comecinho da Suno, é verdade, mas os fundos imobiliários praticamente dobraram de valor, o IFIX mais do que dobrou o valor. E muitas pessoas não conheceram essa oportunidade, porque eram 90 mil investidores no Brasil nessa época, quando a Suno começou. Então, a massa crítica era muito pequena, então a gente mal consegue transmitir isso para as pessoas, né? Fica um fragmento na história. Agora, um outro momento mais recente que eu gosto de destacar, que também cai no esquecimento de muitos, mas é bem mais recente, isso já numa era Suno aqui agora, foi numa época das emissões, que nós tivemos uma janela de emissões muito satisfatória, ali entre 2020 até final de 21, pedacinho de 22, onde muitos fundos cresceram e gerando oportunidades de arbitragens, né? Essas arbitragens eram capazes de adicionar muito valor aos investidores do ponto de vista de resultados adicionais, através de você arbitrar entre o direito de preferência que você tinha e a cota no secundário. Não vou aqui detalhar, mas eu me lembro claramente dos nossos assinantes, eles foram muito beneficiados nessa época. A gente escrevia, às vezes, 2, 3 emissões por semana, orientando essas arbitragens, explicando esse conceito, explicando como proceder. Então, eu acho que a indústria de fundos imobiliários, de alguma forma, nesses últimos anos, nos ofereceu pelo menos 2 grandes janelas de oportunidades e a gente está vivenciando agora outra, né? A gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas estamos claramente diante de uma nova oportunidade. O juros está batendo 14 de novo, então já é um primeiro sinal aí que a gente pode estar se desenhando oportunidades interessantíssimas